Olá, nós tivemos que parar o vídeo com um tempo bem curtinho, o anterior, problemas que deu na iluminação da nossa gravação, mas vamos agora dar continuidade ao nosso trabalho estudando a questão de número 69. Acompanhe comigo. Os prazos no tribunal são peremptórios e terminam no fim do expediente normal. Os prazos no tribunal são peremptórios e terminam no fim do expediente normal, salvo as exceções de lei ou do regimento. Salvo as exceções de lei ou do regimento. Os prazos somente começam a correr. Alternativa A partir do segundo dia útil para a intimação. Alternativa B, a partir do primeiro dia útil após a notificação. Alternativa C, a partir do terceiro dia útil após a intimação. Alternativa D, a partir do primeiro dia após a intimação. Alternativa E é a partir do primeiro dia útil após a intimação. Fique bem atento que, na verdade, olha o que diz o artigo 69. O artigo 62. Os prazos do tribunal são peremptórios. Os prazos do tribunal são peremptórios e terminam no fim do expediente normal, salvo as exceções de lei ou deste regimento. Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação. Letra E é o nosso gabarito. Questão de número 70. Os prazos fixados em horas contar-se-ão, espaço, a partir da intimação. Os prazos fixados em horas que porventura vencerem em período compreendido entre o horário de fechamento e o de abertura do protocolo judiciário ficam automaticamente prorrogados para espaço de início de seu funcionamento. Vamos agora para as alternativas. Alternativa A, minuto a minuto, o término da primeira hora. Alternativa B, minuto a minuto, segundo a segundo, ponto e vírgula, o início da primeira hora. Alternativa C, minuto a minuto, ponto e vírgula, o início da primeira hora. Alternativa D, segundo a segundo, ponto vírgula, o término da primeira hora. Letra E, minuto a minuto, o término da segunda hora. Vejamos o que fala o regimento interno quanto à questão em estudo, a questão de número 70. Diz o artigo 62, parágrafo 3º. Os prazos fixados em horas que porventura vencerem em período compreendido entre o horário de fechamento e o de abertura do protocolo judiciário ficam automaticamente prorrogados para o término da primeira hora de início de seu funcionamento. Parágrafo 2º. Os prazos fixados em horas contar-se-ão de minuto a minuto a partir da intimação. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa minuto a minuto e para o término da primeira hora, minuto a minuto e término da primeira hora. Questão é a letra A. Letra A é o nosso gabarito. Questão de número 71. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o seu vencimento cair em feriado ou em dia em que for determinado o fechamento da secretaria do tribunal. O expediente for encerrado antes da hora regular fixada pela secretaria do tribunal. Os prazos não correm, nem se iniciam, salvo as hipóteses previstas em lei ou no regimento no período de: alternativa A,
20 de dezembro a 20 de janeiro. Alternativa B, 20 de dezembro a 10 de janeiro. Alternativa C, 20 de dezembro a 5 de janeiro. Alternativa D, 20 de dezembro a 30 de janeiro. Alternativa E, 20 de dezembro a 6 de janeiro. Vamos ver o que diz o regimento interno. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o seu vencimento cair em feriado ou em dia em que for determinado o fechamento da secretaria do tribunal. Inciso 2. O expediente for encerrado antes da hora regular fixada pela secretaria do tribunal. Artigo 63. Os prazos não correm nem se iniciam no período de 20 de dezembro a 6 de janeiro. A alternativa correta é a letra E. Próximas questões. As questões a seguir devem ser assinaladas como verdadeiras ou falsas. Questão de número 72. Nós vamos marcar se é verdadeira ou falsa. Acompanhe comigo. Questão 72. Os prazos cujo início ou vencimento recaírem no período de 20 de dezembro a 6 de janeiro ficam prorrogados para o primeiro dia útil seguinte. A alternativa correta, de acordo com o artigo 63, parágrafo único. Artigo 70, questão número 73. Os prazos para diligência serão fixados nos atos que as ordenarem, salvo disposição em contrário do regimento. Corretíssimo. Questão de acordo com o artigo 64 do regimento interno. Questão 74. Os prazos para editais são os fixados nas leis específicas. Tratando-se de matéria não eleitoral, serão aplicados os prazos previstos no Código Civil, de Processo Civil ou em outras leis específicas. Corretíssimo. Alternativa, questão de número 74 é verdadeira, conforme dispõe o artigo 66 do Regimento Interno do TRE. Questão de número 75. Será simples o prazo para a prática de ato processual a cargo do Ministério Público Eleitoral e da Fazenda Pública nos feitos de natureza eleitoral. Preste atenção. Questão de número 75. Será simples o prazo para a prática de ato processual a cargo do Ministério Público Eleitoral e da Fazenda Pública nos feitos de natureza eleitoral. A questão 75 está corretíssima, é a literalidade do artigo 67 do Regimento Interno do TRE. Questão de número 76. As intimações decorrentes de publicação de atos ou decisões consideram-se feitas conforme o caso, no dia da publicação do Diário da Justiça Eletrônico, da afixação em secretaria ou da proclamação do resultado de julgamento em sessão. A questão 76 está corretíssima. Conforme dispõe o artigo 68, as intimações decorrentes de publicação de atos ou decisões consideradas feitas, conforme o caso, no dia da publicação do Diário da Justiça Eleitoral, da afixação em secretaria ou da proclamação do resultado de julgamento
em sessão. Alternativa 77. Questão 77. Se a intimação se der em dia que não haja expediente ou após o horário do término do expediente normal, ela será considerada no primeiro dia seguinte. A questão 77 é verdadeira ou falsa? Acompanhe comigo a análise da questão 77. Deixa eu só mudar um pouquinho aqui a claridade do vídeo, que está ficando um pouco escuro. Só controlar aqui, um minutinho, por favor. Não ter recurso é um caso sério. Aqui, ok, vamos lá. Vamos então analisar a questão de número 77. Se a intimação se der em dia em que não haja expediente, ou após o horário do término do expediente normal, ela será considerada realizada no primeiro dia útil. Por isso que a questão, primeiro dia útil. Primeiro dia útil. Então a questão 77 está incorreta. Questão de número 78. Sendo os prazos em hora, a intimação será considerada realizada na hora fixada para a abertura do protocolo judiciário. Do protocolo judiciário. Vamos lá. Questão 78. Sendo os prazos em hora, a intimação será considerada realizada na hora fixada para a abertura do protocolo judiciário. Verdadeira a questão 78, conforme dispõe o artigo 68 do parágrafo 2º do TRE. Questão de número 79. A intimação do Ministério Público Eleitoral, do Defensor dativo, da Advocacia Geral da União, da Procuradoria Federal, da Defensoria Pública da União e da Procuradoria da Fazenda Nacional, em casos especiais, será feita pessoalmente. Alternativa falsa, porque não é em casos especiais. É em qualquer caso será feita pessoalmente. A intimação do Ministério Público Eleitoral, do Defensor dativo, do Advogado-Geral da União, da Procuradoria Federal, da Defensoria Pública, da União e da Procuradoria da Fazenda Nacional, em qualquer caso será pessoalmente. Questão falsa. Questão de 80. O juiz a quem tiver sido distribuído o processo, o processo é o seu. Alternativa A, revisor. Alternativa B, escriturário. Alternativa C, corregedor. Alternativa D, procurador. Alternativa E, relator. Olha que eu vou falar com vocês. Toda questão tem alternativas exatas, difíceis, fáceis, médias, ridículas. Existem alternativas ridículas. As ridículas você tem que cortar de imediato. Você não deve perder tempo com as alternativas ridículas. Olha aqui, quando coloca escriturário, alternativa ridícula. Corregedor, o juiz a quem tiver sido distribuído o processo é preste bem atenção, é o relator. Vamos para a questão de número 81. São atribuições do juiz relator, exceto, preste bem atenção, que nós vamos procurar
o que não é atribuição do juiz relator. Alternativa A, ordenar e dirigir o processo, determinar as autoridades judiciárias e administrativas sujeitas à sua jurisdição providências relativas ao andamento e à instrução do processo, bem como à execução de suas decisões e despachos. Alternativa B, submeter ao tribunal questão de ordem para o bom andamento dos processos, submeter ao tribunal medidas cautelares necessárias à proteção de direito ameaçado de grave dano de incerta reparação, ou ainda destinadas a garantir a eficácia da decisão futura, acaso concedida. Alternativa C, homologar as desistências, ainda que o feito se ache em pauta ou em mesa para julgamento. Determinar a inclusão em pauta para julgamento dos feitos que lhe couberem por distribuição. Alternativa D, decidir sobre a legalidade da prisão em flagrante, conceder e arbitrar ou denegar fiança, decretar prisão preventiva, delegar atribuições mediante carta precatória ou carta de ordem aos tribunais ou aos juízes eleitorais, presidir audiências necessárias à instrução do feito. A alternativa E, nomear curador ao réu, quando for o caso, nomear defensor nativo, expedir ordens de prisão e de soltura, julgar os incidentes, até mesmo os de competência do tribunal. Vamos então para a análise da questão de número encontrei 81. Eu quero aqui não é a atribuição do relator. A alternativa A está correta. A alternativa A é a literalidade do artigo 69, inciso 1, 2. Acompanhe comigo. O juiz a quem tiver sido distribuído o processo é o seu relator, sendo de sua competência ordenar e dirigir o processo, determinar as autoridades judiciárias e administrativas sujeitas à sua jurisdição providências relativas ao andamento e à instrução do processo, bem como à execução de suas decisões e despachos. A alternativa B também está correta. Ela é a literalidade do artigo 69, inciso 3, que diz o seguinte: o juiz a que tiver sido distribuído o processo é o seu relator, sendo de sua competência submeter ao tribunal questões de ordem para o bom andamento dos processos, submeter ao tribunal medidas cautelares necessárias à proteção de direito ameaçado de grave dano, de incerta reparação, ou ainda destinadas a garantir a eficácia da decisão futura, acaso concedida. Determinar em caso de urgência as medidas necessárias. A questão B também está correta. Acontece que nós estamos procurando a alternativa errada. A alternativa C, homologar as desistências, ainda que o feito se ache em pauta ou em mesa para julgamento. Determinar a inclusão em pauta para julgamento dos feitos que lhe couberem por distribuição. Correto. Corretíssima. Artigo 69, incisos 6 e 7 do Regimento Interno. Alternativa D, decidir sobre a legalidade da prisão em flagrante, conceder e arbitrar ou denegar fiança, decretar prisão preventiva, delegar atribuições mediante carta precatória ou carta de ordem aos tribunais ou aos juízes eleitorais, presidir audiência necessária à instrução do feito. Corretíssimo. Literalidade do artigo 69, inciso 7, 8, 9, 10 e 11, 12 e 13 do Regimento Interno do TRE.
Consequentemente, a letra E é a questão falsa. Vamos ver por quê. Nomear curador ao réu. Aí está correto. Quando for o caso. Nomear defensor ativo. Ok. Expedir ordens de prisão e de soltura. Ok. Julgar os incidentes. Ressalvada ato. Aí está errado. Julgar os incidentes. Até mesmo os de competência tribunal. Errado. Os de competência tribunal, quem vai julgar é o próprio tribunal. Não há que se falar que será o relator. Vamos então para a questão de número 82. O relator poderá decidir monocraticamente os seguintes feitos a ele submetidos. O relator poderá decidir monocraticamente os seguintes feitos a ele submetido, exceto, eu vou procurar o feito que não é da competência do relator decidir monocraticamente. A letra A, prestação de contas, propaganda partidária e processo administrativo. Correto. É competência do relator para decidir monocraticamente. Alternativa B, consulta, nos casos em que for formulada por parte ilegítima ou versar sobre caso concreto. Correto. É também competência do relator para decidir monocraticamente. Alternativa C, registro de comitê financeiro, registro de candidatura, inquérito policial. Corretamente, esse o relator pode decidir monocraticamente. B, recurso eleitoral, em hipótese do artigo 69 do regimento. Falso, porque não é todas as hipóteses do artigo 69, somente as hipóteses do inciso 24 ao inciso 27. A alternativa errada é a letra D de dado. Vamos para a questão 83. Admitir assistente nos processos de sua relatoria, ouvir o Ministério Público, determinar a remessa do inquérito à zona eleitoral, quando o investigado não mais for detentor de foro privilegiado, determinar o arquivamento do inquérito policial ou de peças informativas, quando assim o requerer o Ministério Público, submeter os autos à apreciação do tribunal, são competências do corregedor regional, do presidente do tribunal, do procurador regional, do revisor, do relator. A questão correta é a letra E. É competência do relator. Caros colegas, nós encerramos esse bloco e no próximo encontro iniciaremos com a questão de número 84.